Com 7 anos de experiência em programação, Caio trabalha atualmente como líder de tecnologia na Rude Inc., no Rio de Janeiro. Caio ainda encontra tempo para dar sua contribuição à comunidade open source por meio de bibliotecas, palestras e artigos. Durante a Brasil JS 2016, ele vai discutir os maiores desafios front-end na atualidade. Eu vou falar sobre desenvolvimento client-side 2016. Eu sei que esse título não fala praticamente nada, mas vai ser maneiro. A gente vai passar por alguns pontos que, claro, todos os palestrantes estão falando sobre, mas sob uma perspectiva um pouco diferente. Primeiro, claro, né, eu tenho que também fazer um pouquinho do meu jabá, mas vai ser rápido. Eu trabalho na Huge, não é Hug. Eu tenho certeza que eu estou disseminando conhecimento muito importante nesse momento, porque eu sempre escuto, pelo menos no telefone, todo mundo fala, alô, é da Hug? Até eu entender que a pessoa está falando, demora um pouco. Não é Hugo também, tem gente que chama de Hugo. É Huge em inglês mesmo. A gente nasceu no Brooklyn, uma agência de design de produtos digitais. A gente trabalha com alguns caras legais, como esses aí. A gente tem alguns vícios também. A gente é viciado em H, de Huge. Quando eu digo viciado, é que a gente gosta muito de fazer H. Tem H de tudo que você possa imaginar. E é gostar muito mesmo. Aí eu parei aqui. Mas tem uma página na internet, huginc.com/h, tem todos os Hs, Infinite Scroll ali. Eu não sei se eu fui até o final, mas tem bastante. E a gente gosta da palavra hello também. A gente tem uns escritórios bem bacanas, algumas pessoas pegam Pokémon lá. E a gente gosta de fazer umas coisas também, às vezes objetos específicos, um pouco diferentes. Tipo bolsa. Isso é outra obsessão da Huge também. Não sei porquê, mas a gente tem muitas bolsas. Com várias frases. Algumas frases são tranquilas, outras frases são meio polêmicas. Mas tudo bem. Que a gente também é viciado em trabalho, né? Isso importa bastante. E obcecado por qualidade. E o que eu faço lá? Isso aí é o que está no meu cartãozinho de visita. Pode mandar e-mail. Eu tirei o telefone, mas pode mandar e-mail. Eu sou Technology Lead. De novo, fancy names, né? Essa coisa aí. Da equipe do Brasil. A gente está com 3 escritórios agora. Rio de Janeiro principal, aí São Paulo e Porto Alegre também. Eu só sei que é no Moinhos, mas eu esqueci o nome da rua já. Eu fui lá ontem, mas eu esqueci. Eu lidero projetos, equipes, recrutamento, processos, etc. Já fui em Nova York, já vi o pessoal de lá. Tem 500 pessoas no escritório de lá. E aqui no Brasil a gente faz principalmente front-end, mas contando todos os escritórios do mundo, a gente faz back-end também. Eu quero começar essa palestra com uma pergunta. Não é palestra de autoajuda, tá? É sério, prometo. A gente está falando de software, mas software sempre é feito de pessoas. Então, aonde a gente está agora e para onde a gente vai é completamente dependente do que a gente quer em conjunto, aonde a gente quer chegar. Então, acho que a gente precisa definir um pouco o que a gente está querendo nesse momento. Então, cheio de alternativas. Tem algumas coisas óbvias que todo mundo quer, mas além de sucesso, moradia, trabalhar num lugar legal. O escritório do Rio, isso aí, ó. Bacana. Muito dinheiro, sossego, paz mundial. A resposta que geralmente todo mundo dá é essa aqui. Sei lá, cara, que assunto chato, vai falar de outra coisa aí. Fala de Angular, sei lá.
E tem um pessoal lá do escritório de Nova York que fala uma coisa muito simples e eu acho bacana. Eles falam, eu só quero fazer uma coisa legal. Hey man, how are you doing? I'm cool, man. I'm doing some cool shit. Cool shit. E tudo bem dizer isso. É uma definição suficiente. Só que o nosso trabalho é muito difícil. Então, tudo bem se você não tem feito coisas legais ultimamente. Eu me incluo nisso também. Por que é tão difícil? Tem muita coisa até chegar no que a gente faz. Tem muita coisa que a gente nem faz a menor ideia como é que funciona. Tem lá a linguagem de máquina que ninguém quer olhar. Sistema operacional, tem o browser. Tem o pessoal do Chrome aí, da Mozilla. Tem uma porrada de devices. Aí chega o HTML, CSS e JavaScript. E aí depois disso, você ainda tem um monte de framework. Você pode usar Babel ou não. De repente TypeScript. E ferramenta. Lá no NPM eu já não sei mais quantos módulos tem. E é isso aqui, né, que a gente está fazendo. Cada camada aí vai ficando mais complicado. Ou isso aqui também. Se você não for japonês, eu não tentaria fazer. Então, a gente tem isso aqui. Pode ser isso aqui também. Só joguei as palavras, tirei as palavras da pirâmide ali. Quanto mais para cima, é mais fácil, né? É mais fácil fazer uma ferramenta, um módulo no NPM, do que fazer um computador. Então você tem mais gente aí também. Tem muito mais pessoas em cima do que embaixo. Mas isso significa também que você tem muita mudança o tempo inteiro aí. Quantos releases de sistema operacional tem por ano? E quantos updates do package.json tem lá? Se você dá follow em algumas pessoas. E a gente está aqui, só nesse pedaço, né? E você quer fazer uma coisa legal. Mas não só uma coisa legal, uma coisa que seja inteligente, faça a diferença, que as pessoas usem, né? Que traga também sucesso, moradia, trabalho legal, dinheiro, sossego e paz mundial. Vamos botar isso numa frase, então. Pode ser isso aqui. Eu não consegui menor que isso, desculpa. Eu quero desenvolver uma aplicação ou aplicações sem me preocupar demais em aprender algo que seja além da tecnologia, que seja reutilizável, ou seja, eu tenho que trabalhar menos, um dia eu vou me aposentar, certo? E tem que ser fácil de fazer manutenção depois. Senão vai ser igual aquele Minion largando aquele foguetezinho lá, aquela bomba. E tem que trazer uma boa experiência para os usuários. E aí a gente tem que definir que o usuário, nesse caso, não é o usuário, pelo menos dessa palestra, não é aquele usuário regular que só lê, vai lá e lê as notícias e tal. É o cara que é muito interativo, que comenta, pula de um app para o outro. A gente aqui pode ser, né? Então tá. Como é que você faz para fazer uma coisa dessa? Legal, reutilizável, blá blá blá. Você olha para essas coisas todas, né? Um monte de logo maneiro, moderno. Aí você fica, porra, foda. Aí você fica olhando assim, vai vir alguma coisa aí, vou aprender. Mas não adianta nada. E aí você continua olhando para essas coisas aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos setar um limite. Se você quer botar mais camada lá no castelo de carta, beleza. Mas vamos até framework, porque senão as coisas vão ficando cada vez mais complicadas, mais divertido também, mas mais complicadas, e tem mais chance de dar problema. Por exemplo, a última festa da empresa, eu comecei normal. E aí, de repente, plá, acontece uma coisa dessa. Por quê? Camada, cerveja, caipirinha, shot. Esse aí é o chefe lá do escritório, estou puxando o saco. Ele está vendo por streaming. Então, beleza. Framework, HTML, CSS, JavaScript. Mas HTML, CSS, JavaScript, você também não participa muito do nicho, a maioria das pessoas aqui, que vão lançar o HTML6, o CSS4,
JavaScript 7, né? Então, beleza, framework. Mas aí tem mais 3 coisas que são importantes também, que são os formatos de API e paradigmas de programação. Então tá, quer dizer que eu tenho que saber escolher entre esses 3. Framework de front-end, paradigma de programação e formato de API. Mais nome aí, mas beleza, vamos mudar um pouco. Eu tenho que saber que interface lógica eu vou usar, pessoas que já pensaram em todos os problemas que eu estou tendo agora, para tentar me ajudar um pouco. Qual é o meu modelo mental, o modelo mental da minha equipe, para eu escolher um paradigma que vai ser melhor para eles. E quais são os dados, quais são os fatos, os tipos de dado da minha aplicação, para eu saber que formato de API que eu uso. O que vai combinar melhor com a tua equipe, com você, com o seu projeto e o tempo de vida do projeto. Vamos dar uma revisada nos paradigmas. Aí eu tenho que fazer um disclaimer aqui, porque tem um conjunto de palavras mágicas. Qualquer palestra que falar essas palavras ganha muito ponto. Ganha tweet. É tipo aquelas meta keywords que antigamente funcionavam no Google. Então, só para garantir, eu vou falar essas palavras aqui, tá? Mas é rapidinho. React, Redux, Flux, Flow, TypeScript, Babel, Vue.js, ON, Meteor, Aurelia, Angular, Firebase, Riot, Bacon.js, Cycle.js, Relay, Immutable, WebAssembly. Esse tem que falar 3 vezes. WebAssembly. WebAssembly. Com certeza vai ter tweet. Olha lá, tá rolando a foto ali, ó. Olha lá. Bom, voltando aqui para o que a gente estava falando. Você com certeza já leu sobre essas palavras aí. State, passivo, reativo. Mas a gente pode tomar, eu pelo menos estou tomando a liberdade de agrupar isso em 2 grupos. Falar de imperativo e funcional. Fica mais fácil. State foi passivo, tem a ver com imperativo. Stateless e reativo tem a ver com funcional. Liberdade poética, tá? Então, não são excludentes, enfim, as pessoas fazem tudo junto, mas pode pensar dessa forma aí. O que é o imperativo? Pensando em pessoas, é o estilo mandão. Tipo, eu sei quem é você, eu sei o que você pode fazer e eu quero que você faça uma coisa. Então, eu vou lá, mando para você fazer essa coisa e eu sei que eu estou mudando o seu estado com isso. Eu sei o que vai acontecer. Então, o que seria isso em código? Você tem um módulo A, e esse módulo A, ele chama diretamente o módulo B, e eu digo para ele, faz uma coisa aí. Está implícito que eu sei o que ele está fazendo, porque até depois eu digo para fazer uma outra coisa. Certo? Isso é exatamente, o módulo B, nesse caso, seria o passivo, que é o pau mandado. Ele está exposto aos outros, ele funciona assim. Olha lá o módulo B. É público ali a função. Pode me chamar, manda aí. E o state, se você está feliz agora, eu espero, esse é o teu estado. O estado é um snapshot da memória de uma parte do programa, num momento específico. Só que no imperativo existe uma coisa meio misteriosa, porque é como se cada módulo ou componente soubesse, ele deduzisse o state do outro componente. Mesmo que ele não saiba, não tenha nada escrito nele sobre o outro. Mas o programador, quando manda alguma coisa, o módulo A fazer alguma coisa no módulo B, ele está deduzindo que ele sabe o que vai acontecer, mas ele não sabe o que vai acontecer. E o funcional? Funcional, o Matias depois vai explicar bem melhor que eu, mas estilo matemático. Eu uso só funções previsíveis que só alteram o próprio estado. Nunca vão causar efeito colateral ou alterar o estado do lado de fora. Por que é estilo matemático? Eu resisti muito de botar um negócio desse, que eu tenho trauma do colégio, mas e é muito simples, né? A função recebe x e retorna x vezes 2. Ela tem um input, ela faz alguma coisa e tem um output. Sempre que você colocar o mesmo número, vai vir o mesmo resultado. É isso, funcional. E aí você tem essa noção de função impura e função pura. Isso é uma função impura, porque
a variável number, ela está no escopo de fora da função. E eu tô mutando esse estado. E se alguém for lá e alguma outra coisa mudar esse estado também, aí vai dar um bug. Se você tiver um programador lá, igual o Stepan estava falando, num escritório do Facebook tem uma equipe, no outro escritório tem outra equipe, aí um vai lá, mexe no number, e o outro está mexendo na outra função. Bug, ticket, issue, GitHub. E a função pura. Função pura você passa por parâmetro, a função ela retorna o parâmetro modificado, e aí você dá um assign, você declara uma outra variável para esse valor. Então é bem mais previsível, não vai ter bug, pelo menos aí. E o reativo? É o contrário do imperativo e passivo, e tem muito a ver com funcional também. O próprio componente diz explicitamente que vai reagir quando acontecer alguma coisa nos outros. Ninguém manda nele diretamente. Como é que é isso? É o inverso. Isso aí seria o módulo B, por exemplo. Você trabalha com listeners, e eu estou dizendo que quando acontecer alguma coisa no módulo A, que eu não necessariamente preciso saber o que é, eu vou reagir. Só isso. E a minha função dessa reação, ela não é pública. E como é que seria o módulo A? O módulo A ela só expõe o listener e você tem que ter um sistema de registro de callbacks, né? Que é outra história, mas tem muitas libs que fazem isso já e você pode fazer na mão também, tranquilo. E também a sua função ela é privada. Você não precisa expor. Então nenhum módulo sabe o que está acontecendo no outro e cada um é responsável por si mesmo. O que isso tem a ver com stateless? Já que eu tenho esse problema de bug, eu não quero ter issue no GitHub, quero ir para a praia e tal, tira logo essa história de ter efeito colateral, sempre usa a função pura e nunca transforma o estado de outro escopo que não o seu. Nunca. Tipo, abole isso. Então aí você tem funções que usam, por exemplo, map, filter, que mutam, fazem uma réplica, né, cria um novo array e retorna ele. Você não precisa armazenar em lugar nenhum para mutar, nem dentro da própria função. E aí eu aconselho, quem quiser, dar uma olhada nesse link, tem exercícios muito bacanas. Então, beleza, imperativo tem a ver com stateful passivo, funcional tem a ver com stateless e reativo. Bags time. Só para dar uma quebrada também, eu falei que a gente é viciado em bolsa. Vou jogar umas bolsas aqui. Pô, o pessoal da arquibancada... Tem mais? Tem mais duas aqui. Foi mal, eu não joguei fraco porque tem muita gente da Rio sentada no chão. E aí eles querem roubar bolsa, entendeu? Bom, APIs. Vamos falar de 3. RPC, REST, Graph. O que é RPC? RPC é isso aqui. Com certeza você não sabia o nome, mas agora você sabe o que é. Quando você tem um endpoint e você pode chamar vários recursos nesse endpoint. Você pode ter mais de uma entidade. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim é o cache, porque você pode ter um pedacinho da página só que foi atualizado, aí você vai ter que invalidar o cache daquela página inteira, e aí a tua infra vai ficar pegada. E é bastante acoplado à tua view. Aquele endpoint específico tem a ver com a tua view, ele foi feito para a tua view.
Se a tua view mudar, você vai ter que falar com o cara do back-end lá, mandar um e-mail para ele mudar a API. O bom é que é uma chamada só por view, é um request, e ele só te dá o que você precisa. Se você quiser saber mais sobre essa parte, tem vídeo de um cara que chama Jafar Hussain, do Netflix. Vale muito a pena. E o REST é um endpoint por entidade. Então, se numa página você tem várias entidades diferentes, você vai ter que fazer uma chamada para cada um. E aí o que acontece? Você tem muitas chamadas por view, e as respostas, às vezes, elas não estão adequadas para a tua view. Às vezes vai retornar um array enorme e você vai ter que pegar um pedaço. Então você pode ter respostas grandes. Mas é bom para cache, porque quando invalida daquela entidade, você só invalida aquele cache. E é desacoplado. Você muda a view, você trabalha separado. O cara que desenhou a API, depois ele vai para outro projeto. E aí tem o graph, que é tipo isso. É uma query diferente. O graph é uma forma completamente diferente de banco de dados, em que cada entidade ou nós, elas já são, por definição, elas já são totalmente interligadas e conectadas. Você não tem join, por exemplo. É uma coisa bem louca, assim. Mas se você pensar só em JSON 360 graus, funciona para palestra. O lado ruim, a query language é complexa de aprender, porque não é tão intuitivo. É difícil você imaginar. Até um JSON 360 graus é difícil. E aí você pode ter débito técnico, porque é uma tecnologia nova. Você tem que depender de implementações que ainda estão sendo experimentadas. Geralmente são tecnologias que são testadas. Os desenvolvedores são da própria empresa. Então é difícil você confiar totalmente e arriscar, a não ser que você tenha uma equipe dedicada. Mas tem muita coisa boa. É bom para cache, porque retorna sempre só o que você precisa. As respostas são pequenas, é desacoplado da view também e é rápido. Algumas referências, você pode olhar o que o Netflix e o Facebook estão fazendo com Falcor e com Relay. E framework? Estamos lá ainda. Eu não sei o que é mais fácil, mas com certeza não é igual Pokémon e o objetivo não é catch them all. E não tem Mewtwo de framework. Não tem. Eu tomei a liberdade de fazer uma separação aqui. A gente tem frameworks MV whatever, frameworks que são orientados a componentes e frameworks funcionais reativos. Mas o que é uma aplicação? Por que a gente tem framework? Tem 4 pontos numa aplicação. Primeiro tem o usuário. O usuário, para fazer alguma coisa com a tua aplicação, ele precisa do quê? Uma interface. E aí, quando ele faz alguma coisa, você vai ter uma lógica. E depois que essa lógica acontece, você persiste isso na camada de dados. Tirou o usuário, model view controller. Você pode chamar também de store, reducer, components. Você pode chamar de state, função pura, componente. Beleza? As aplicações sempre têm isso. Mas aí quais são os nossos desafios? Como é que eu faço para escolher, então? Aquela frase grandona lá atrás, era isso aqui, né? Não quero aprender nada muito específico, tem que ser modular. Depois eu não quero refatorar muito e a experiência para o usuário tem que ser boa. E aí eu posso ter muito tempo ou pouco tempo para fazer isso. E a minha aplicação ela pode durar muito tempo ou pouco tempo online. Isso também é muito importante saber. Então vamos pensar em curto prazo e longo prazo. Quais são os desafios de 2016? Eu não sei se eu joguei todas, cara, na empolgação. Foi mal o pessoal que está aqui na frente. Vou tentar chegar lá do outro lado.
Desafios 2016. Muitas das palestras de 2016 vão falar sobre esses assuntos. Estão sendo falados no Brasil JS. E tem que ser falado mesmo. Sincronia de dados entre servidor, cliente, cache. Como é que você faz para isso acontecer de forma rápida? Né? Tem uns 60 frames por segundo. E ao mesmo tempo tem que ser fácil de desenvolver e dar manutenção. Aí, ó, concorrência, paralelismo. E também tem que funcionar offline. Beleza, então a gente tem que ter isso aqui em mente. Para esse ano, pelo menos. E aí? O que eu faço? Uma coisa eu digo, assim, se você é bom, mas bom mesmo, de seguir passo a passo, você está muito, mas muito perto. Isso é normal. Todo mundo consegue seguir passo a passo. Até na culinária, você saber receita também significa que você é normal. Também toda empresa, em algum momento, chega em um padrão para poder evoluir. Você tem que estabelecer, então agora todo mundo vai fazer isso aqui, para a gente poder ver se funciona, e a gente testa, como a equipe faz o A, outra equipe faz o B, e aí a gente vai evoluindo isso. Isso são os frameworks. Né? É bom, é óbvio que isso é bom, porque as empresas que têm muito foco nisso, elas têm muito mais tempo, dinheiro, recurso, capacidade de evoluir isso do que a gente. Dependendo do tamanho da nossa empresa, dependendo do foco. Né? Essas empresas como Facebook, Google, Netflix, elas têm o próprio produto. Então, elas têm desafios que muitas vezes a gente não vai ter com os nossos. Então, é bom estudar, saber fazer uso. Não estou dizendo para não usar framework. Usa Angular, React, qualquer um que você achar bom. Você tem que saber usar. Mas o que acontece é que em grandes projetos, na vida real, o passo a passo ele nunca é suficiente. Tem um momento que acaba. Também acaba para a própria empresa, só que aí eles têm lá os 300 engenheiros que fizeram aquela parada. Então você precisa saber como é que as coisas funcionam e por que elas funcionam daquela maneira. Não é só seguir passo a passo. Aquela parte da teoria que geralmente a gente pula e vai para o código, tem que ler. Desculpa. Então uma listinha, eu acho que a gente precisa saber responder o que você quer fazer, em e por quanto tempo, para qual usuário. Se o seu usuário não for nem interativo, de repente o teu produto não precisa nem ser single page application, tá? Eu sei que é meio broxante falar isso, mas eu falei uma vez só na palestra. Qual o principal desafio? Como é que o back-end e os dados estão estruturados? Não adianta você escolher qualquer, eu quero usar Graph. Ia falar um palavrão aqui. Qual o modelo mental da tua equipe? E você tem tempo para aprender? Não adianta nada, você tem um mês para fazer um projeto grande. Todo mundo sempre programou imperativo, aí você vai botar todo mundo para programar funcional e usar Cycle.js. Vai ser bonito. Vai ser bom. É possível que você ainda esteja se sentindo assim. Tudo bem. Eu fiz um projeto simples para ajudar a ilustrar só. Como talvez, bem talvez, pensar sobre isso. É uma coisa particular. Eu fiz um projetinho que você pode escolher, você pode responder algumas perguntas online. Qual é a tua premissa? E aí ele vai lá, você não quer aprender uma coisa muito complexa, lá, imperativo. E aí você vai escolhendo, de repente, para o teu projeto, para aquele momento na tua empresa, não sei. E aí ele vai mudando. E aí quais são os desafios? São os desafios que a gente falou aqui. Tem que sincronizar entre servidor e cliente, tem que funcionar offline. Mas tudo isso foi, né? Vocês podem ajudar.
Tudo isso, claro, está no GitHub. Não é difícil. O relacionamento é só de coisa boa. Premissa tal é bom, conceito tal. Tá aí o link. Depois eu vou twittar o link da aplicação online. E será que a nossa aplicação pode ser independente de framework? Só para fazer um contraponto, para ficar legal. Na Hilde a gente fez um carinha que chama Luna, que a ideia é separar código de framework e código de aplicação. Então, o que acontece? Você deixa a lógica de negócio independente de ferramenta. Será que eu consigo trocar de framework sem refatorar muito? Por exemplo, eu posso ter numa pasta, lá, client, eu tenho o Angular e tenho o Luna. E dentro do Luna eu tenho minhas features. E aí eu só tenho JavaScript lá. Não tem dependência nenhuma, só função. Fica aí para pensar. É um projeto pequeno, singelo. Não é para ser o framework e dizer que vai ser a parada. É só para ser um contraponto. Eu acho que o mais importante disso tudo é que todo mundo faz parte disso. Todos vocês fazem parte disso. Ainda tem muita coisa que a gente tem que resolver, tem muito espaço. Ainda tem muito poucas soluções para paralelismo, tem poucas ferramentas, tem muitos problemas que ainda vão surgir. Vocês podem propor formas diferentes de trabalhar offline, como transitar entre frameworks, pensar outras formas e melhorar modelos de dados no cliente. Se você vê a história do back-end antes de chegar na gente, muito antes de 1990, você vai ver que a gente, no front-end, a gente tem muito chão. A gente não tem ainda o luxo de escolher uma fórmula de prateleira. Isso é uma oportunidade. Então, se você fizer as perguntas certas, como as que a gente tem feito nessa palestra, e você se preocupar em, de fato, entender por que as coisas funcionam daquela maneira, por que tanta gente está pensando de forma parecida, você vai chegar em algum lugar. E a ideia é que você possa ser tipo o Faceless God, né? Quem não viu tudo, desculpa. Mas que você possa ali trocar, transitar, entendeu? Esse é meu site. Não tem nada para ver lá. Não tem nem link. A gente está contratando. Quem tiver interesse pode falar com a gente. E a gente tem mais bolsa também. Quem ficou sem bolsa. Mas não tem muito. Então pode vir falar com a gente. Obrigado, gente.